Oi pessoal, tudo bem? Como vocês já sabem, meu nome é Carol, eu faço parte do projeto Memória Andante Expedição Foz do Rio Itajaí-Açu. E hoje a gente vai continuar contando um pouquinho mais sobre a história de Navegantes. Desde a idade de 8 anos já faço esse trabalho, né? Via os navios entrar em Itajaí, já desenhava e fazia os traços dele em casa. Depois, com 15 anos, realmente fiz a primeira réplica. Sempre houve a necessidade do homem, de uma forma ou de outra, acabar transpondo algum tipo de espelho da água, né? Alguma superfície de água. O processo mais rudimentar foi usar um tronco, né? Mas na medida que o tempo foi passando, esse tronco começou a ganhar forma. É uma canoa construída de um pau só. Foi pela Barra do Rio Itajaí-Açu que entra o Drummond, Antônio de Vasconcelos Drummond. Ele adentra no Itajaí-Mirim, monta uma forma de vir para cá, uma expedição, para trazer o que ele precisava para fazer às margens do Mirim um engenho de serra, um pequeno porto, onde ele fez um fundeador e material para instalar, para fazer o estaleiro. Ele começa a construir ali o barco, a Sumaca São Domingos Lourenço, que foi o primeiro barco a passar pela Barra do Itajaí para enfrentar o mar. Muita dessa tradição vem desses portugueses. Os espanhóis também eram bons construtores, né? Bons navegadores. A carpintaria mesmo naval começa pelos mestres portugueses. Eu tinha um tio Joca, que foi um dos maiores carpinteiros da Ribeira que o Brasil já viu. Eu aprendi com ele. Meu pai era carpinteiro, o outro tio era carpinteiro, todos os coelhos, meu avô era carpinteiro. Então já veio no sangue, entende? Mas essas aventuras atravessando os mares nos traz essa tradição. Tanto que um dos antigos estaleiros aqui de Navegantes era do espanhol, né? Não era do português. Tudo parte do rio, do desenvolvimento do porto e a construção dos estaleiros que preparam barcos especialmente para a pesca, tanto do lado de lá como do lado de cá, aonde aparece em São Domingos os primeiros estaleiros. São Domingos não tinha nada, só tinha o estaleiro do espanhol. Era um deserto. São Domingos tinha, eu acho, naquela época tinha umas 15 casas. Era tudo cerquinha de arame e areia mole, até que navegante aqui, ó. Ah, foi o primeiro navegante de estaleiro grande, foi o São Domingos. Ele é o espanhol. 3 espanhóis vieram de Santos, vieram lá da Espanha para Santos, de Santos. Aí vocês vão lá para São Domingo, lá em Saco Grande, que lá tem um estaleiro lá, dá para nós arrendar. Mas antes dele ter a carreira aqui em Navegantes, onde é o ferrobote, na época da Cobrasil, a Cobrasil era uma empresa que fez esses bodes tudo por aí. E tinha as balsas que o guindaste jogava a pedra nas balsas e as balsas iam basculando no molho. Então tinha que ter alguma coisa para puxar essas balsas. E ali na fiscalização fizeram um estaleiro. O estaleiro da Cobrasil. Os maiores ofícios que a gente tem aqui na nossa região é feito por esses caras, os mestres carpinteiros, né? E depois em Navegantes, o Laguna botou um estaleirinho ali, pequenininho, para fazer embarcação pequena. Antes disso, nos anos 62, 61, por aí. Também ele durou pouco. Meu pai é carpinteiro, né? E aí eu aprendi a profissão com ele, né, de carpinteiro. Era construindo barco, era pregando. Trabalhamos na carreira também, puxando barco. E aí eu vim para o pátio trabalhar com os mestres carpinteiros nessa lida de construção do barco. E comecei então a conhecer um pouco mais da estrutura. Ela bota num vapor, num tambor, bota numa caixa, toca fogo lá na água, o vapor sai,
cozinha aquela madeira, amolece, você faz dela o que quer e não quebra. Ah, eu corria, pegava madeira, ajudava a vez furar, pregava, arrancava madeira, tirava a velha e botava nova. A mão de obra, a carpintaria naval, ela é muito artesanal, né? Você não consegue seguir uma linha de produção, né? Cada peça que você faz, ela é única. De toda a nossa família, somos em 4 irmãos e todos puxamos a ser carpinteiro. Fui aprender então como é que se constrói o barco, desde a quilha, a construção das cavernas, né? Bolina, tabica, roda de proa, o cadastro, pé de galo. Você pode fazer duas embarcações juntas ao mesmo tempo, iguais, mas uma peça de uma embarcação ela não serve para outra. Você tem que fazer única e exclusivamente para aquele local, para aquela específica função, né? Então por isso que eles chamam eles, né, de artesãos, né? Porque ela passa a ser uma obra artesanal, né? E mais do que isso, porque é uma arte passada de geração. Mas o mestre carpinteiro é como o mestre de capoeira, né? É como a rendeira de bilros. O engenheiro faz a planta, entrega para você, você pega um traçado. O traçado é um tablado que você tem, uma sala. Você pega aquela planta e você começa a dar um risco desse assim, tipo de uma enviesado, depois dá outro nos quadros, 2 riscos, um assim, um aqui. E dali você começa a olhar para a planta e vai desenhando aquele barco ali embaixo. Aí você desenha toda a costela dele, que é as cavernas. Todo ajudante carpinteiro, ele passa pelas pegadinhas, né? Então, os caras vão pegar peça, vão pedir para cozinhar prego, né? Vão pedir para buscar o esquadro redondo, o compasso de 3 pontas. Depois da estrutura pronta, montada, né, que são o cavername, né, então começa a parte de fechamento, do costado, faz toda a parte de casco dela, né. O dia a dia ele é pesado, ele é quente nas costas da gente, como do ser humano que está trabalhando aqui nessa área. Quando ele está de sol, quando está de chuva também é pesado, porque tem horas que nós como os encarregados pelo trabalho, somos obrigados a cair na chuva para fazer algum trabalho, para dar conta dos seus compromissos. Em seguida disso entra o outro profissional, que é o calafate, né, que faz a vedação. A nossa parte é a parte da vedação. Por exemplo, uma embarcação ela é construída pelo carpinteiro, o carpinteiro vai e coloca as taubas e aí nós vamos lá e fizemos esse acabamento com uma massa sintética e com um material que é algodão. É uma costura que tem e é um fio assim de algodão, é tudo calafetado e depois emassado. Carpintaria para mim só tem a agradecer, porque daqui eu consegui sustentar meus 2 filhos, hoje pago o curso com meus filhos. Barco de madeira vai acabar por falta de profissional. Daqui a 30 anos você não acha mais ninguém. Meus filhos para mim já são um serviço mais pesado, né? Carpintaria, assim, eu me dediquei, mas para eles hoje já penso em outro futuro. E o processo construtivo dessas embarcações é basicamente o mesmo processo com que foram construídas as caravelas de Pedro Álvares Cabral. O que mudou? Hoje a gente tem energia elétrica. Alívio se sorri no acordar do dia, o rito da maré inspira, expira a poesia do momento. Outra coisa para vocês pensarem aí, a capoeira. A capoeira, ela é um patrimônio nacional, ela é um patrimônio imaterial nacional. Como é que a gente vai salvaguardar a capoeira? A gente não vai pegar 2 capoeiristas e colocar dentro do museu, né? Não pode. Então, o que é guardado da capoeira? O que é registrado? Isso é o patrimônio imaterial. E para vocês, o que é patrimônio imaterial? Será que a mãe de vocês ou a avó de vocês tem alguma receita que poderia ser patrimônio? Pergunta para elas, tenta anotar, escrever, tenta pensar o que é essa imaterialidade. Eu tenho algumas receitas que eram da minha mãe, que ela aprendeu com a avó dela e que ela me ensinou e que possivelmente eu vou ensinar para os meus filhos também. Eu tenho essa obra aqui, que é de um artista chamado Egídio Rossi.
O Egídio Rossi ele é um artista contemporâneo, a gente vê que ela é uma obra de arte bem contemporânea. Ele era um artista contemporâneo, né? Ele expôs na Bienal de São Paulo, ele tem todo um currículo artístico muito importante. Essa daqui é um exemplo de arte que seria para um museu de arte um patrimônio material, aquilo que a gente pode pegar. O museu é o local que a gente salvaguarda toda a história, ou o que aquela instituição, aquele espaço se propõe a salvaguardar. Vocês sabiam que Navegantes, a gente não tem um museu, a gente não tem um arquivo. Hoje a gente tem uma biblioteca que fica no Centro Integrado de Cultura, alguns espaços de memória, sendo ele o espaço de memória ali na matriz, embaixo do barco. É o nosso primeiro espaço de memória, um memorial que fala um pouco sobre a história da cidade e como se formou, né, a igreja, e isso se cruza um pouco com a história de Navegantes, a história do município, a partir dos santos, enfim, dos objetos que a igreja tinha, que eram objetos históricos e que estão lá expostos hoje com outros recursos de mídia. Então, museus, a gente tem museus de arte, museus históricos, museus de ciência natural, a gente tem museu de tecnologia, a gente tem museu do futebol. Hoje no Brasil a gente tem uma gama de museus e uma gama de instituições que fazem a salvaguarda do nosso patrimônio. A gente tem o Museu da Pessoa, que ele é um museu totalmente online, com uma plataforma online onde você guarda a sua história de vida. Afinal, nós também somos patrimônio. A gente tem a nossa história. Então, a nossa história de vida também é patrimônio. E você? O que você contaria pra gente se você fosse colocar no Museu da Pessoa uma história? Qual seria a sua história que você contaria pra gente? No dia 1º de novembro, quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu fui com a minha avó à noite na casa de uma amiga dela. E nós estávamos lá, todos ao redor do fogão a lenha, essas vozinhas e algumas crianças. Então uma delas falou, a gente precisa terminar tudo rápido para dormir antes da meia-noite, porque à meia-noite todas as almas saem do cemitério em procissão, segurando uma vela para visitar os seus parentes. E a partir disso aí elas começaram a contar várias histórias, né? A história de uma menina que saía na procissão com um saco pendurado nas costas, porque ela vivia com peso, porque a mãe não parava de chorar por ela. Fomos para casa, eram umas 10 horas, mais ou menos. É interessante lembrar que naquela época não existia energia elétrica nas ruas, tá? Não tinham postes. A estrada era de barro e a gente andava ali no escuro com velas acesas. Eu dei a mão para minha avó e fui com os olhos fechados até em casa, porque eu estava com muito medo. Eu me enfiei embaixo da coberta, cobri a minha cabeça e fiquei lá passando o maior calorão e com muito medo, e eu não conseguia mais respirar, eu estava suando e já era muito tarde da noite. Eu dormia assim, a minha cama era encostadinha na parede da casa, era uma casa de madeira e tinha um buraquinho nessa parede. Quando eu olhei pelo buraquinho, eu vi passar na rua um monte de velas. Então imediatamente eu enfiei a cabeça embaixo da coberta de novo e só lembro assim ter acordado de manhã. Então o que aconteceu? Eu falei para minha avó que eu tinha acordado durante a noite, que pelo buraquinho eu tinha visto os mortos passarem na rua com a vela. Ela olhou para mim e disse, meu Deus, tu sonhasse, isso foi coisa da tua cabeça, tu ficou impressionado, você sonhou, tal. Tá, pensei, vai ver que eu sonhei mesmo, né? Nessa manhã minha mãe pediu para que eu fosse na vendinha. A vendinha é o que hoje a gente chama de mercadinho, né? Na vendinha, buscar alguma coisa para ela para almoço. Então eu saí pela rua e fui caminhando até a vendinha. Nesse ladinho da estrada que eu vinha caminhando, eu vinha olhando para o chão, porque é sempre cheio de pedras, né? Adivinha o que eu encontrei? Uma vela. Eu encontrei uma vela, peguei a vela e levei para minha avó. Eu disse, olha avó, aqui está uma das velas que eles perderam ontem à noite. Aí ela olhou para mim, começou a rir e não disse mais nada. Então eu fiquei por anos pensando, né, de onde que veio aquela vela? Como é que ela foi aparecer lá? Essa é uma memória que eu gostaria, assim, agora, né, de compartilhar com vocês, porque eu
Me marcou muito esse dia. Pessoal, e para vocês que não nasceram em Navegantes, para vocês que são de fora de Navegantes, eu tenho um desafio. Conta pra gente da onde você veio e por que os seus pais escolheram Navegantes para morar. Ah, professora, mas eu não sei por que os meus pais escolheram Navegantes para morar. Então pergunta, meu querido, faz uma entrevista com seu pai, com a sua mãe. Eu vou repetir de novo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, mostra esse vídeo pra sua mãe, pro seu pai, pros avós, manda pros tios também, que eu tenho certeza que eles vão adorar. Beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!